Eu havia dito ontem que eu ia compartilhar um pouco do tema de história. É um tema da qual eu sou comprometido. Eu leciono História da Igreja no Seminário Congregacional de Niterói e também em outros seminários. Um tema da qual eu sou profundamente apaixonado. E a gente vai falar um pouquinho de história da Igreja Evangélica no Brasil, que é a nossa realidade. Quando a gente ouve o assunto de história, história do protestantismo no caso, geralmente há uma ênfase muito grande na história do protestantismo europeu. Claro, é onde surge, é onde começa, sobretudo na Alemanha, com Lutero, depois na Suíça de Eurico Zwinglio, na Suíça de João Calvino, embora Calvino fosse um francês, mas exerceu o seu ministério em Genebra, na Suíça. Se fala muito dos puritanos, né, do protestantismo inglês, portanto, do protestantismo holandês. Fala-se muito também do protestantismo quando sai da Inglaterra e da Holanda e atravessa o Atlântico e vai para as colônias americanas. E ali vai contribuir, inclusive, para o ethos da nação e a formação da mentalidade protestante em solo americano. Pouco se fala sobre o protestantismo no Brasil. Pouco se fala da nossa origem, do surgimento do nosso movimento protestante. Mas antes eu gostaria de indicar algumas literaturas, alguns livros que falam de história da igreja, de história da igreja no Brasil. Eu separei aqui algumas obras e eu vou abrir esse momento de exposição já sugerindo para você poder conhecer um pouco da história do riquíssimo protestantismo complexo, multifacetado, difuso protestantismo que há no Brasil. Eu queria começar as indicações por essa obra aqui, que eu considero, não só eu, mas quem trabalha com história do protestantismo, considera a obra clássica do movimento protestante no Brasil, que é o Protestantismo Brasileiro, de Émile Leonard, que foi um professor francês que atuou no Brasil na década de 40, foi professor da USP, da Universidade de São Paulo. E essa obra é considerada a obra mais importante escrita em português. Publicada pela editora Haste, já mais de uma edição, é um texto clássico. Qualquer trabalho de mestrado, doutorado em história do protestantismo ou em sociologia, que lide com o movimento religioso, precisa passar por essa obra do Émile Leonard, você encontra na Haste. É um texto clássico, escrito numa linguagem acadêmica, com notas de rodapé. Lamentavelmente, um texto que ficou preso no tempo, pois foi publicado no Brasil na década de 50. Então, um texto já que não retrata os movimentos mais recentes do protestantismo. Ainda assim, é uma grande obra. Nós temos, inclusive, o pastor Marcos Bezerra, que é um dos maiores especialistas em movimento protestante e é um especialista, inclusive, em Émile Leonard. Ele, inclusive, tem redescoberto a biografia de Émile Leonard no Brasil. Além dessa obra, que eu separei, tem esse aqui, ó, História da Evangelização no Brasil. É um texto importantíssimo, escrito pelo Elben Lancesa, de saudosa memória, nos deixou há poucos anos. Elben Lancesa era jornalista, ministro presbiteriano da Igreja Presbiteriana de Viçosa, lá em Minas Gerais, e era o fundador e presidente também da editora e da revista Ultimato. Esse texto aqui é de uma leveza extraordinária. É o livro que eu, inclusive, indico para os meus alunos, quando eles estudam comigo essa matéria. Não posso deixar também de indicar essa obra aqui, A Primeira Igreja Protestante no Brasil, da minha querida amiga luterana, historiadora, Jaqueline Souza. Jaqueline Souza escreveu essa obra, que é fruto, na verdade, da sua dissertação de mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie. Tem as referências tanto do prefácio como também da apresentação de Francisco Leonardo Chalkin, que é, sem dúvida nenhuma, a maior autoridade em protestantismo holandês no Brasil,
e também do Augusto Nicodemos Lopes, que referencia a obra, que indica a obra. A Jaqueline, ela fez a sua pesquisa em mestrado em ciência da religião, focando a invasão holandesa, que deixou no Brasil um legado protestante. E o resultado da sua pesquisa acadêmica, depois ela vai fazer doutorado em História, ela veio inclusive aqui para a UF para fazer doutorado na mesma linha, trabalhando o mesmo tema, e apresentou que essa igreja, fundada pelos holandeses, lá na região de Olinda, Recife, ela configura a primeira igreja evangélica no Brasil. Ela até brinca com a gente, ela brinca com os congregacionais, dizendo: eu tirei de vocês o posto de primeira igreja evangélica no Brasil. Porque ela prova, por A mais B, com notas de rodapé, com a pesquisa muito bem feita, que a igreja dos holandeses, né, formada por indígenas, constituiu-se a primeira igreja em solo brasileiro. A questão é que essa igreja, a partir de 1592, aliás, 1692, quando os holandeses já tinham ido embora, essa igreja desaparece, ela deixa de existir. E essa igreja, portanto, ela, embora tenha sido fundada, tenha sido frequentada por índios se batizaram, inclusive, nessa igreja, essa comunidade indígena protestante deixou de existir e, portanto, ela não é mais considerada a primeira igreja, né? A primeira igreja hoje é a Igreja Evangélica Fluminense, fundada pelo Dr. Cali, que chega no Brasil em 1855. 3 anos depois, em 1858, organiza a Igreja Evangélica Fluminense, e essa Igreja Fluminense continua existindo até hoje, com cultos regulares, né, de forma ininterrupta. E é essa igreja que inaugura a evangelização em português e que permanece. Os holandeses pregaram para os índios se batizaram, se converteram. Foi sim uma igreja brasileira, mas ela desaparece na história. É um texto acadêmico, vale também muito a pena você adquirir pela editora Mackenzie. Douglas Nassif, Robert Reid Calley, médico, missionário e profeta. Dr. Douglas Nassif, pastor congregacional, professor da UMESP, da Universidade Metodista de São Paulo, uma das melhores universidades particulares do Brasil, com mais de 16 mil alunos, e ele é um pesquisador da vida de Dr. Calley e também de Dona Sara Calley. Ele tem textos maravilhosos, uma produção que vale a pena você adquirir, e me sinto muito orgulhoso de pertencer à denominação do Douglas. É um congregacional, um ministro congregacional, um acadêmico, produzindo textos relevantes. Leia, portanto, os textos, muitas notas de rodapé, uma pesquisa muito acurada sobre a vida do fundador da Igreja Evangélica Fluminense, que, como eu disse, ela é considerada a primeira igreja no Brasil, pois ela permanece aberta e funcionando até hoje, e tendo inaugurado a pregação em português. Mais 3 indicações para a gente poder partir para o nosso tema. Lindon de Araújo, ministro congregacional lá da região de São Luís do Maranhão, é um doutor em História, professor da Universidade Federal de São Luís do Maranhão, é um ministro congregacional, é um acadêmico, seus textos são muito bons, e o Lindon, inclusive, é considerado um dos maiores pesquisadores do protestantismo no Brasil. Boa parte das bancas de mestrado e doutorado, quando o tema da dissertação ou da tese é o protestantismo, o Lindon é convidado para poder fazer parte da banca. E é uma referência quando você quer pensar em protestantismo, você lê as obras do Lindon. Ele escreveu essa obra, Os Mascates da Fé, a história dos primeiros evangélicos no Brasil. Ele vai trabalhar com aqueles evangélicos que estão ali ao lado do Dr. Calley, que fazem parte do núcleo fundante da Igreja Evangélica Fluminense e que vão ser comportores e evangelistas, levando a chama do Evangelho para as cidades não só do Rio de Janeiro, região que hoje a gente chama de metropolitana, interior do Rio, e outras regiões do Brasil também. Então, essa obra é fundamental para você conhecer um pouquinho da mentalidade evangélica do século XIX, quando começa o trabalho do Dr. Calley aqui. Mais 2 indicações. Carl Joseph Hall,
História do Culto Protestante no Brasil, editora Haste. O foco dele aqui é a liturgia das igrejas evangélicas no Brasil. Uma pesquisa acadêmica com muita nota de rodapé, com muitas referências bibliográficas também. É um livro muito considerado na academia, vale a pena você adquirir também. Geralmente os textos da Haste são textos de elevado nível de abordagem e inclusive utilizados por pesquisadores acadêmicos, digamos assim. Para terminar essa fase de indicação, fiel é a palavra. Leituras históricas dos evangélicos protestantes no Brasil. A beleza desse livro, a importância dele, ele reúne acadêmicos, professores universitários, o próprio Lindon, já citado aqui, é um deles, pesquisadores de universidades federais do Brasil inteiro, todos eles protestantes, das mais diferentes denominações, produzem vários textos, é uma coletânea onde aborda a origem dos congregacionais, a origem dos batistas, a origem dos presbiterianos, etc. e tal. Então, se você precisa de uma obra que em si ela reúna a origem das mais diferentes denominações que aportaram no Brasil no finalzinho do século XIX, essa é a obra que eu indico. Publicado pela editora da Universidade Federal de Feira de Santana, lá na Bahia, com patrocínio da Basileia, que ajudou no financiamento da edição. Bem, entrando no tema que nós separamos, que eu prometi, fazer apenas um preâmbulo aqui. Né? Quando a gente pensa em protestantismo brasileiro, é muito comum, tanto na academia quanto na mídia, pensar que esse movimento é um movimento monolítico. As pessoas geralmente falam, a igreja evangélica no Brasil, os evangélicos pensam dessa forma, a igreja evangélica brasileira. Isso é muito comum. Mas isso é um reducionismo que é compreensível de se cometer, mas quando nós estudamos o movimento protestante, o que fica claro, o que fica nítido, é que não existe um protestantismo no Brasil. Não existe uma igreja evangélica no Brasil. Não existe uma mentalidade protestante única no Brasil. O que há são protestantismos, no plural. São muitas as igrejas evangélicas de origens absolutamente diferentes, diferentes nas suas atuações, nas suas abordagens, diferentes nas suas nacionalidades, né, no ethos, na liturgia, etc. e tal. Embora seja um grande movimento, e como todo grande movimento, ele não é monolítico. Não existem movimentos que sejam monolíticos, sejam eles movimentos políticos, movimentos partidários, né? E o evangelicalismo, ele é também um movimento social. E como tal, não é monolítico, ele é plural, difuso e multifacetado. Você tem várias igrejas, com muitos rostos e com muitos modelos, inclusive modelos de governo. Então, quando a gente vai estudar o protestantismo, o que a gente descobre é que existem 5 tipos de protestantismo. A tipologia, quando você coloca a lupa sobre o movimento protestante, essa enorme quantidade de mais de 50 milhões de evangélicos que existem no Brasil, você pode dividi-los didaticamente em 5 grandes grupos. Né? Você tem o chamado protestantismo de colônia, o protestantismo colonial, e nos vídeos que eu vou gravar eu vou explicar essa característica desse tipo de protestantismo. Você tem o chamado protestantismo étnico, que é um protestantismo que está ligado aos ingleses e aos alemães que desembarcaram no Brasil no século XIX. Ele é diferente lá do protestantismo de colônia. Né? O protestantismo de colônia, lá do século XVI, tem a ver com os franceses, tem a ver com os holandeses, né? No século XVI e século XVII. O objetivo era, além de trazer a religião, o objetivo era colonial, o objetivo era político, o objetivo era econômico. Né? A gente vai ver isso nos vídeos. Como eu disse, tem o protestantismo étnico também. Depois, o terceiro tipo é o chamado protestantismo de missão, que tem a ver com denominações que desembarcaram no Brasil com o objetivo de pregar o evangelho. Né?
Aí você tem os metodistas, você tem os congregacionais, você tem os presbiterianos, os batistas, etc. e tal. Depois, século XX, você tem o pentecostalismo, que começa a sua atuação por volta de 1910, início do século XX. E depois você tem, na década de 50, uma fratura do movimento pentecostal. E essa fratura vai ficar conhecida como deuteropentecostalismo, a segunda grande onda pentecostal, né? E por fim, a partir da década de 60, o neopentecostalismo. Então vamos lá. Protestantismo de colônia, protestantismo étnico, protestantismo de missão, pentecostalismo, aí dentro do pentecostalismo, o deuteropentecostalismo, a segunda grande onda pentecostal, e por fim, o neopentecostalismo. E quando eu faço essa abordagem, eu insiro um movimento mais recente, que é o movimento dos desigrejados, mais de 10 milhões de desigrejados que há no Brasil. Então, quando eu estudo o protestantismo, eu também olho como tipologia esse grupo que não quer mais estar dentro de igreja alguma, mas exercer a sua espiritualidade dentro das suas casas, né? Bem, pensando então no início do movimento protestante no Brasil, antes de começar o protestantismo de colônia, né, que ele está ligado à chegada dos franceses aqui, o que a gente pode pensar é numa presença protestante que vai circular pelo Brasil já por volta do ano de 1530. No ano de 1530, você tem aqui a primeira presença protestante. É um homem, é um luterano, é um alemão, chamado Heliodoro Essos, né? E esse Heliodoro Essos, ele desembarca em São Vicente, que hoje é chamado de São Paulo. Ele é um escrivão, vai trabalhar como escrivão, vai ganhar a vida. E ele, inclusive, tem um dado muito curioso ligado a ele, que ele é filho de um homem chamado Heliodoro Eubano. Esse Heliodoro Eubano, pai do Heliodoro Essos, ele era amigo pessoal de Martinho Lutero. E é interessante, portanto, porque a reforma protestante havia acontecido em 1517, né? E em 1517, para 1530, são 13 anos. Então, em 13 anos de reforma, nós já temos uma presença protestante luterana no Brasil. Em apenas 13 anos. O que demonstra é que logo no início da reforma, atores sociais europeus, identificados com essa pertença, já começaram a circular pelos continentes. É claro que o Heliodoro Essos não tinha nenhum interesse de pregar o evangelho para indígenas, de evangelizar portugueses, nada disso. O objetivo dele era vir, ganhar dinheiro, e assim foi. Agora, ele era um protestante, ele era um luterano. Então, a figura dele representa a primeira presença protestante no Brasil, embora sem nenhum projeto de evangelização. 4 anos depois, 1534, desembarca também em São Paulo, né, em São Vicente, hoje chamado de São Paulo, um segundo alemão, um homem chamado Ulrico Schmidl. Esse Ulrico Schmidl ele é interessante porque ele vai ser um explorador, ele não tem presença afixada aqui no Brasil, ele vai circular por algumas regiões do Brasil, vai explorar os nossos mares, explorar os nossos rios, circula também por outros países da América do Sul, e o objetivo dele era explorar, identificar as nossas riquezas, tirá-las do Brasil e levá-las para a Europa, né? E assim ele faz. E o interessante é que esse Ulrico Schmidl, ele não se apresenta, não se identifica em momento algum como um protestante. Ele é silencioso o tempo todo. Quem trabalhava com ele na embarcação, inclusive o capitão, nunca soube que ele era um luterano. Ele só vai se declarar protestante quando ele retorna para a Europa. E lá na Europa, então, ele admite a sua fé protestante. Bastante provável que esse silêncio dele acerca da sua fé fosse pelo fato de que, na época, a religião era um assunto de Estado, né? Por exemplo, na Holanda, ser holandês
era ser calvinista, né? Era ser protestante. Né? Guerras religiosas na França iriam ser deflagradas por causa disso. Né? Na Suíça também, na Inglaterra também. Então, ser de determinada nação era assumir uma determinada fé, uma determinada expressão religiosa. Então, é bastante possível de que Euripides Smithil, cercado de católicos espanhóis, alemães, italianos e de outras nacionalidades que trabalhavam naquela embarcação, ele ficasse intimidado, com medo de perder a sua vida e ficasse calado. Então ele trabalha o tempo todo aqui no Brasil, né? Uruguai também, Paraguai, Argentina, ele vai para essas regiões todas, circula, explora os mares, explora os rios, né? Invade as selvas, tira as riquezas e volta, e ninguém sabe que ele é um protestante. Né? Todo mundo pensa que ele é um católico. Euripides Smithil, segunda presença protestante no Brasil. E por fim, para fechar esse preâmbulo, né, essa aqui é só uma palhinha, nós teremos a figura dos três precursores, o mais interessante deles. Um homem chamado Hans Staden. Ele é um alemão, ele era uma figuraça, esse Hans Staden. Né? A figura do Hans Staden desperta muito interesse e, inclusive, você vai encontrar muitos livros que falam da vida do Hans Staden. O melhor deles está disponível na internet. Tem um link que está disponível de uma obra que foi publicada no Brasil em 1930. É a versão portuguesa de uma obra que foi escrita no século XIX, sobre Hans Staden. Está disponibilizado. Se você for lá na internet, coloca no Google, vai ver e você pode baixar. É um PDF que você pode baixar. Né? Há PDFs que você não pode baixar, porque senão você quebra a editora. Né? Tem a galera aí que do PDF, não baixe PDF, compre o livro. Mas esse você pode baixar, porque está em domínio público e qualquer um pode baixar sem nenhum problema. É a melhor obra. Esse Hans Staden, ele sofre um naufrágio. Ali na praia de Bertioga, a galera de São Paulo conhece ali. Pertinho da praia de Bertioga, ele sofre um naufrágio e ele sobrevive a esse naufrágio. Ele tinha passado por alguns países da América do Sul, inclusive o Peru, vem para o Brasil e quando está pertinho sofre um naufrágio. Graças a Deus ele é salvo desse naufrágio, consegue nadar até a margem e, portanto, uma vez na margem, ele salvo, ele vai andar, vai circular, vai encontrar o Eleodoro Essos, os dois vão ter um encontro. Né? Ele, inclusive, na biografia, ele menciona esse encontro com o outro luterano que estava aqui desde 1530. E das circulações dele ali por São Paulo, ele é surpreendido por índios da tribo dos Tupinambás. E o Hans Staden é capturado e fica preso por um longo período pelos índios Tupinambás. E aí começa um período muito curioso, muito interessante da vida do Hans Staden, porque ele morria de medo, né, de ser devorado. Os índios da tribo dos Tupinambás eram índios canibais, eram antropófagos, comiam gente, e estavam ameaçando devorá-lo. Né? E ele então, morrendo de medo de terminar dentro da barriga dos índios, ele orava, os índios achavam curioso aquela expressão da espiritualidade dele orando. Né? Cantava também, os índios achavam curiosos, ficavam curiosos, achavam estranhos aqueles cânticos que ele entoava, né? Recitava trechos da escritura, especialmente os salmos, e ele também chorava. O Hans Staden chorava. Quando ele chorava, ele irritava os índios. Os índios diziam, mas se o teu Deus é tão forte quanto você diz, e você fica chorando aí igual uma criança, igual um bebê, então esse Deus é um fraco. Ele só pode ser um Deus de fraco. E aquilo deixava o Hans Staden meio que bolado, meio que ofendido. O fato é que Hans Staden não é devorado, ele consegue fugir daquele cativeiro imposto há meses pelos índios tupinambás, e ele consegue ir até uma embarcação, pega o seu navio e volta para a Alemanha. E uma vez na Alemanha, ele vai escrever um livro contando a história dele. Detalhe, nem todo mundo acreditou na história do Hans Staden. Tinha gente lá na Alemanha
dizendo isso, ó, isso aí é historinha de pescador. Esse cara fez alguma bobagem, deve ter fugido, né? E agora volta e para não ser aí, não encarar as autoridades, ele contando essa história fiada pra gente. Nem todo mundo acreditou na história de Hans Staden, mas ele escreveu um livro contando o que ele passou. Antes de falar desse livro, tem um dado curioso. Os índios ficaram muito surpresos com a estampa, a figura do Hans Staden. Porque os índios estavam acostumados há mais de 50 anos, né? Aliás, quase 50, porque o Hans Staden chegou no Brasil em 1549, estava acostumado com os portugueses. E o biotipo do português, né, é o quê? Pele branca, são peludos, né? E a altura mediana para baixo. Os portugueses não são muito altos, né? E o Hans Staden, ele já tinha uma estatura mais elevada, né? Era um ariano, né? E um homem muito alto, ruivo, olhos claros, provavelmente olhos azuis, né? E parece que ruivo ou louro. Então a figura do Hans Staden despertou um interesse muito grande. Os índios ficaram curiosos, né? Porque nunca tinham visto um homem com aquela aparência, estavam acostumados com os portugueses aqui, né? Como eu disse, ele foge, vai para o navio, pega o navio, volta para a Alemanha. E lá na Alemanha, então, ele decide contar a história dele, uma história que nem todo mundo creu, acharam que era a história da carochinha. De qualquer maneira, ele contou. E eu quero ler para vocês aqui o título desse livro que Hans Staden escreveu. Depois eu vou mandar, estou vendo um monte de comentário aí, depois eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários e ver se eu mando um beijo para todo mundo, um abraço para a turma aí. Vamos lá. Hans Staden, ele escreveu o seguinte livro: A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes, devoradores de homens, encontrados no Novo Mundo, a América, e desconhecidos antes e depois do nascimento de Cristo na terra de S, quando o próprio Hans Staden, de Ramberg, na província de S, os conheceu e agora os traz ao conhecimento do público por meio da impressão deste livro. Um título imenso, enorme. Quase que a história toda dele está contida no título desse livro. Hans Staden construiu uma capela antes dele voltar para a Europa, aqui no Brasil. Não se sabe exatamente onde essa capela fica, né? Mas ele construiu certamente para a sua devoção pessoal, a sua espiritualidade. Bem, esses três personagens, Heliodoro Essos, Ulrich Smidl e Hans Staden, embora fossem protestantes, embora fossem luteranos, embora representem as primeiras presenças protestantes no Brasil, eles não podem ser considerados os precursores desse movimento. Eles não podem ser considerados os precursores da inserção protestante no Brasil. Por uma simples razão. Nenhum dos três quiseram evangelizar indígenas, evangelizar portugueses. Nenhum dos três quiseram fazer qualquer tipo de trabalho para inserir o protestante em território brasileiro. O objetivo deles era tão somente comercial, era profissional, era ganhar dinheiro. Inclusive o segundo deles, o Ulrich Smidl, tem uma fama aí que era meio pirata, né? Quando eu falo assim, ganhar dinheiro, ser profissional, eu estou sendo aqui bastante elegante, porque em algumas pesquisas, em algumas fontes, o cara era assim, ele se misturava com piratas. Não era gente muito boa não, né? Tinha lá uma galera que trabalhava para o seu sustento, mas você tinha também ali algumas figuras meio complicadas que também estavam naqueles navios. Então eles são protestantes por ocasião que estavam aqui. Só Hans Staden dos três é o único que expressa sua devoção por meio de orações, cânticos, quando ficou preso pelos índios tupinambás, ao construir também a capela, que lamentavelmente não há nenhuma indicação precisa, exata, onde que essa capela tenha sido construída. Seria a primeiro edifício, né? A primeira expressão arquitetônica de um templo protestante, não se sabe. Só depois é que
projetos intencionais de evangelização que vão chegar no Brasil com o objetivo de inserir o protestantismo em território brasileiro. Né? É correto afirmar que o luteranismo não pode ser considerado um movimento reformado? Não, ao contrário. O luteranismo, os luteranos são reformados. Eles são herdeiros diretos do trabalho de Martinho Lutero. O que acontece, Igor, é que quando na literatura se convencionou, por algumas razões, ficaria muito difícil explicar isso aqui, por algumas razões se estabeleceu, se convencionou distinguir entre o movimento luterano e o movimento calvinista. E o movimento calvinista ficou a terminologia associado aos reformados. Então, quando você abre um livro de história da igreja, que você vê lá a expressão reformados, geralmente essa expressão está vinculada aos calvinistas. Tem uma série de explicações para isso, né? E do outro lado, o luteranismo, porque são de fato duas famílias herdeiras da reforma. A família luterana, que tem uma teologia própria, e a família calvinista. Né? E para estabelecer essa diferença, para saber que tipo de protestante nós estamos falando, se estabeleceu essa diferença de tratar luteranos por essa expressão e tratar os calvinistas pelo movimento reformado. Mas, de maneira geral, é óbvio, os luteranos são reformados e, aliás, os luteranos ficam bravos. Né? Quando aconteceu a reforma protestante, aliás, o aniversário da reforma, 500 anos, se falava muito, né, da teologia reformada, congresso reformado, semana da reforma, quase não convidaram luteranos para falar. Um dos poucos que fez isso foi o pastor Leclerc, junto com o pastor Sérgio Dias, a turma ali do CETAV aqui em Niterói, na cidade vizinha onde eu moro. Né? Eles organizam sempre no mês de maio a Semana Teológica, que começa numa segunda-feira, vai até num domingo, manhã e noite. Trabalho maravilhoso que acontece todos os anos. E aí eles convidaram o reverendo Martin para poder falar naquele congresso. Mas esse esforço do projeto Alga da Vida, do CETAI, foi quase que único. A maioria dos organizadores dos congressos, no Brasil inteiro, quando celebrou os 500 anos da Reforma, chamou foi presbiterianos, chamou foi congregacionais, quase não chamaram luteranos, o que é um equívoco. São herdeiros da Reforma. Tem luteranos, tem igrejas luteranas com a teologia mais aberta, alguns grupos, inclusive, flertando com a teologia neo-ortodoxa, em alguns casos até uma teologia liberal? Sim, tem. Isso representa o todo do movimento luterano? Obviamente que não. Você tem luteranos mais conservadores. Né? Então, quem são esses conservadores? E os convidemos para falar também nos nossos congressos. Tá? Mas eles são sim herdeiros da reforma e, de maneira geral, são considerados reformados. Qual a relação de renascimento com protestantismo? A pergunta do Lucas Moreira. Olha, relação total. Né? O renascimento, que é um retorno na história aos grandes clássicos, né? Da antiguidade, e dos textos originais, da leitura dos textos, da redescoberta, inclusive, dos filósofos gregos e também dos textos escritos em hebraico e aramaico, muito contribuiu para o pensamento protestante de retorno às origens. Porque o Renascimento era isso, de você voltar às origens e descobrir a cultura clássica antiga, que tinha sido desprezada no chamado período da Idade das Trevas. Eu não gosto desse termo, é um termo que está superado na história, mas só para sermos didáticos, nesse período da Idade das Trevas, esse período clássico, antigo, foi descartado. No Renascimento, há uma redescoberta. Um novo interesse por textos antigos é trazido à tona. E claro que isso vai influenciar o pensamento protestante, porque o pensamento protestante é o quê? De olhar o que a igreja estava dizendo, né,
pregando, e comparar o ensino da igreja, no caso ali a igreja católica, a igreja romana, e comparar com os textos do grego koiné do Novo Testamento, do hebraico e do aramaico do Antigo Testamento. Então esse espírito, essa tendência, essa mentalidade, esse fomento protestante recebeu sim muita influência do Renascimento. Então a relação ela é direta e total e tem inclusive boas pesquisas tratando exatamente desse tema. A Reforma, embora tenha sido um movimento sobremaneira e, sobretudo, um movimento teológico, um movimento religioso, mas ele é um movimento que tem ali, ele bebe de fontes históricas, ele recebe influências sociais, ele tem seu intercâmbio político também, né? O impacto da reforma não foi somente na liturgia, na teologia e na igreja. Foi na cidade, foi na economia, foi na política das nações, né? Os reis prestaram atenção ao que estava acontecendo dentro das igrejas, porque naquela época, século XVI, XVII, não há nenhuma dicotomia entre religião e Estado. O conceito de laicidade, que é um conceito que vai ser muito trabalhado a partir do iluminismo, ali no século XVI não tem muito essa coisa não, né? O que vai haver é uma relação muito estreita entre nacionalismo e religião. E, portanto, o Renascimento, como movimento histórico-social, ele vai também influenciar profundamente o protestantismo. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, reverendo. Pergunta do Ariane Costa. O que podemos falar sobre protestantismo brasileiro e as causas sociais? Eu gosto demais dessa relação, né? Inclusive, eu acho que faltam pesquisas. Está aí um bom tema, uma sugestão que eu dou aí para a turma que está entrando na faculdade, pensando já num projeto de pesquisa para o mestrado em História ou em Sociologia, trabalhar esse tema. O protestantismo, ele deu muita contribuição à sociedade. Além da evangelização, que foi sem dúvida nenhuma a principal contribuição, trazer a pregação cristã protestante para o Brasil, as igrejas evangélicas, elas fundaram, por exemplo, no final do século XIX e início do século XX, fundaram muitas escolas, por uma razão muito simples. No século XIX, o Brasil era um país que tinha acabado de deixar de ser império, virou uma república, né? 1889 é quando é proclamada a república, e era um país onde a educação formal ela estava confinada somente a um pequeno grupo privilegiado de brasileiros, uma pequena elite. O grande povo, a grande parte da população, estava distribuída nas regiões rurais do Brasil, né? A economia era agrária e o povo era analfabeto. E aí, à medida que as igrejas foram se estabelecendo, as igrejas evangélicas, né? Presbiterianas principalmente, congregacionais também, batistas, metodistas, iam pregar o evangelho, levantavam seus templos, erguiam seus templos, pregavam, fruto da pregação vinham as pessoas, eram batizadas, se tornavam evangélicas, e o culto protestante gira em torno do livro, diferente da missa católica. A missa católica é uma abordagem muito visual, né? Muito visual. Na época, as missas eram, inclusive, o padre pregava em latim, de costas para o povo, e o povo brasileiro, analfabeto, não sabia o que o padre estava dizendo, né? E a igreja evangélica não. O culto gira em torno do livro, gira em torno da escritura. E aí surgiu um problema. Como que uma igreja pode ser estabelecida no Brasil, uma igreja evangélica, se o povo é analfabeto? O povo não sabe ler, o povo não sabe escrever, né? E esses ministros protestantes que iniciaram os trabalhos no Brasil, grande parte deles, eles eram norte-americanos, eram ingleses, eram irlandeses, galeses. A minha denominação, por exemplo, a Igreja Congregacional, que está no Brasil desde 1855, através de uma agência, uma missão que foi fundada por dona Sarah Calley, a esposa do Robert Calley, chamada Help for Brasil, trouxe para o Brasil muitos estrangeiros. Trouxe ingleses, irlandeses, galeses, escoceses, americanos, canadenses para pregar. Esses missionários
formados em teologia, homens muito cultos, vinham aqui pregar e quando se deparava, o brasileiro não sabia ler. O que esses missionários fizeram então? Fundaram escolas ao lado das igrejas. E nessas escolas eles alfabetizavam os brasileiros, né? Criando inclusive toda uma rede paralela de educação, inspirando inclusive o governo lá na frente a financiar a educação pública. Esse movimento não foi uma novidade e nem muito menos uma invenção brasileira, porque na Alemanha de Lutero foi assim. Quando a Alemanha começou o movimento reformado, o braço direito de Lutero era o Philipp Melanchthon. Foi Philipp Melanchthon que organizou a teologia luterana e ele fundou várias escolas, inspirando inclusive o governo alemão a financiar a educação pública na Alemanha. Assim como os puritanos inspiraram o governo inglês a financiar também a educação pública lá na Inglaterra. Então, aonde o protestantismo chegou, por causa da ênfase na leitura da Bíblia, um projeto educacional veio a reboque. Então, há um impacto muito grande do protestantismo na diminuição do analfabetismo em determinadas regiões. Já há trabalhos muito bons feitos em universidades, em nível de mestrado, doutorado, trabalhando exatamente o impacto da educação protestante no Brasil. E aí, me permitam, respeitosamente, fazer uma reclamação. Geralmente a mídia, ela gosta de retratar o evangélico como alguém ignorante, né? Mas se você perceber bem, fazer uma pesquisa bem feita, o nível de analfabetismo, por exemplo, entre os protestantes é menor do que em outros grupos religiosos, por uma razão simples. Qualquer igreja que se preze, do grande centro, das periferias, independente da formação teológica do pastor, se ele tem uma boa formação ou não tem formação nenhuma, mas o culto, de uma maneira ou de outra, ele vai depender de uma leitura bíblica. Evidentemente que há igrejas que abrem a Bíblia e o que é ensinado não é correto à luz da hermenêutica, da ciência da interpretação bíblica. Mas, de qualquer maneira, o texto foi aberto, né? O povo leva a Bíblia para a igreja. Então, por causa dessa relação com o texto, aquilo que Robson Cavalcante, anglicano de saudosa memória, disse, o protestantismo é a religião do livro. Isso coloca o texto nas mãos do protestante, forçando a ler. Muitos de nós, inclusive, conheceu irmãos que se converteram analfabetos e vieram aprender a ler dentro das nossas igrejas. Eu conheci, por exemplo, a história, não conhecia a senhora, mas a minha igreja de origem, da minha conversão, a Igreja Congregacional de Ponte Seca, eu lembro do pastor Moisés, na época, que foi o pastor que me batizou, falando de uma senhora que andou ali pela igreja, ela se converteu analfabeta, foi batizada e aprendeu a ler, e o único livro que ela leu na vida toda dela foi a Bíblia Sagrada, né? Então, aonde o protestantismo chegou, ele levou esse projeto educacional, né? Uma outra contribuição social também na área da saúde, né? E aí não só protestantes, mas os católicos também, um trabalho formidável que eles fizeram, né? De poder abrir casas de misericórdia, hospitais, né? E de poder levar asepsia, sanitarismo e saúde aonde havia também uma igreja. Sem falar das universidades. Se pensarmos então nas universidades, aí a relação de protestantismo e impacto social aí é imenso. Porque mais de 70 universidades na Europa têm relação com o protestantismo. As 3 principais universidades americanas foram fundadas por protestantes. Harvard, fundada por congregacionais, né? Yale, fundada também por congregacionais, e Princeton, fundada por presbiterianos. Fora outros grupos denominacionais que fundaram também grandes universidades, né? Você pega a lista das 100 principais, a maior parte delas tem uma origem protestante e algumas se mantêm nessa orientação. Deixa eu ver aqui. Mais algumas perguntas que estão surgindo. Boa tarde, reverendo Carlos Roberto Gonçalves. Pode-se dizer que a teologia
congregacional brasileira é puritana? Não, não. O Dr. Cali era um calvinista, certamente, não há dúvida mais sobre isso, né? Esse próprio livro aqui, do Carl Joseph, ele fala do calvinismo do casal Cali, né? Depois eu posso enviar a notinha de rodapé, a página, exatamente. Eu já escrevi um artigo citando esse autor. O Dr. Cali, sim, ele tinha foi chamado de o Lobo da Escócia, né? Porque cada origem escocesa dele, e ele, portanto, um crente de orientação calvinista, e Dona Sarah Cali, principalmente também de orientação calvinista. Mas o Dr. Cali não fez questão, e aí os pesquisadores que lidam com Cali, como Lindell, como Sérgio Prates, como Douglas Nassif, eles apresentam algumas chaves para entender isso. Ele não fez questão de deixar um legado teológico fechado, né? E muito menos uma denominação fechada. Ele organizou a Igreja Evangélica Fluminense, pregava o Evangelho, não se preocupou com teologia, talvez considerando que as gerações futuras fossem fazer. Aquela talvez na percepção dele não era a contribuição. Mas o congregacionalismo majoritário, ele não é puritano aqui no Brasil não, né? Ele é evangelical, certamente evangelical, né? Mas puritano não. Alisson Gabriel, por qual razão o neopuritanismo é visto como algo ruim entre a maioria dos pastores protestantes? Uma excelente pergunta que o Alisson faz. Alisson, o que acontece com o chamado neopuritanismo? Primeiro, vamos ver o aspecto positivo. Houve um resgate, a partir da década de 90, do chamado movimento puritano, uma redescoberta dos puritanos, né? Vamos situar, até para quem está entrando agora, entender um pouquinho isso. O puritanismo nada mais é do que o calvinismo inglês, né? Houve um grande período na Inglaterra, onde anglicanos, insatisfeitos com os rumos da igreja inglesa, queriam uma igreja pura, uma igreja bíblica, mais próxima como a igreja de Lutero na Alemanha, mais próxima da igreja de Calvino lá em Genebra. Esse grupo que queria essa igreja com essas características mais bíblicas e mais puras, distantes de características católicas, esse grupo vai ser chamado de puritanos, né? E influenciou enormemente a Inglaterra e depois as colônias americanas que viriam a ser os Estados Unidos da América, que é uma nação de etos puritano. E a partir da década de 90 no Brasil, especialmente por meio do ministério de dois grandes grupos, que foi o Ministério da Editora Fiel, promovendo grandes conferências desde a década de 80, né, e explodiu essas conferências na década de 90, e o outro grupo foi o grupo do jornal, o grupo Os Puritanos, uma editora, né, vai surgir um movimento chamado Fundação Grande Momento, na Bahia, com o Josafá Vasconcelos, em Recife com o Manuel Canuto, e eles vão fundar um projeto chamado Projeto Os Puritanos. Essas duas editoras, esses dois movimentos, vão difundir o puritanismo no Brasil, década de 90. Isso antes da era da internet. O Dr. Augusto Nicodemos Lopes tinha acabado de voltar do seu doutorado nos Estados Unidos. O Nicodemos, na década de 40, ele era um jovem, passou de 40 e poucos anos. Ele tinha feito o mestrado dele na África do Sul, né, lá na Potchefstroom for Christian Higher Education, e o doutorado nos Estados Unidos. Ele tinha acabado de voltar para o Brasil, né, e eles então começaram a convidar o Augusto Nicodemos, especialmente do Projeto Os Puritanos, para falar no Nordeste e também em São Paulo sobre o movimento puritano inglês. A Fiel já vinha fazendo isso também desde a década de 80. A diferença é que a editora Fiel trazia americanos, trazia ingleses. Quem falava no púlpito da Fiel eram estrangeiros. O brasileiro não falava, né? Agora fala, de uns anos para cá. Mas na década de 80, 90, só eram os estrangeiros que falavam, né? E o Projeto Os Puritanos abriu o púlpito e começou a convidar Moisés Bezerril, Paulo Anglada, saudoso Paulo Anglada, né? Grande reverendo Paulo Anglada, Augusto Nicodemos, o próprio Josafá Vasconcelos, né?
começou a trazer esses irmãos, convidar e difundir o pensamento puritano no Brasil. Uma editora fundada para difundir esse conhecimento, que é a editora Os Puritanos, vão divulgar o trabalho da própria editora Fiel, vão também divulgar o trabalho da editora Pace, que atuava no Brasil, mas era mais tímida, nem todo mundo conhecia a Pace, que foi fundada pelo Bill Buckley, missionário inglês da Westminster Chapel, radicado em São Paulo, e esses movimentos vão tornar, portanto, conhecido no Brasil o movimento puritano, né? Acontece que, com a internet, a partir da virada do ano 2000, esse movimento puritano vai explodir e vai ganhar grande parte, especialmente do jovem protestante. E aí, alguns radicalismos vão surgir, né, desse movimento neopuritano, que até o Nicodemos é um dos críticos, né, onde tenta se implantar aqui no Brasil uma liturgia que nada tem a ver com o povo brasileiro. O movimento puritano, sendo ele um movimento inglês, tem lá as suas próprias características daquela nação, daquele tipo de liturgia, a maneira do inglês cultuar. O neopuritanismo, que acontece aqui no Brasil, quer uma igreja que seja bíblica, teológica, puritana. Ok, isso é ótimo. Mas a nossa liturgia tem que ser brasileira. Eu não tenho que cultuar como um galês, como um irlandês. Eu não sou irlandês, eu não sou galês, eu não sou canadense. Eu sou brasileiro, do Rio de Janeiro, né? Eu tenho a minha linguagem, tenho as músicas que fazem parte da nossa cultura, né? E o movimento neopuritano não faz esses devidos recortes, né? Tenta tão somente uma igreja igual à europeia, num Brasil tropical, impossível você ter no Nordeste, né, uma igreja cujo culto, né, seja semelhante a de uma igrejinha do interior do país de Gales. Isso não vai acontecer e isso não tem a ver com o movimento puritano. Isso tem a ver com a opção daquele grupo, se está feliz assim, se identifica assim, cultue dessa maneira. E aqueles que querem uma teologia, né, mas não são extremados na liturgia, é possível também você ser um reformado não tão preso, digamos assim, a uma forma litúrgica. Por isso esse movimento neopuritano recebe tanta crítica de outros teólogos protestantes e me parece que a crítica faz sentido. Uma outra coisa também que vale a pena, que a gente pode desdobrar da sua pergunta, Alisson, é acerca do neocalvinismo, né? Que é uma outra coisa, é uma outra tendência. O neocalvinismo, hoje, como acontece no Brasil, é um neocalvinismo muito focado nos 5 pontos do calvinismo. É um calvinismo soteriológico. E enquanto que o calvinismo mesmo, ele é mais orgânico. O calvinismo clássico, né, que começa lá com Calvino, passa pela Inglaterra, desembarca na Holanda, é um calvinismo integrado com a vida. Pensa política, pensa economia, pensa história, pensa arquitetura, pensa saúde, pensa sociedade, né? E não apenas soteriologia. O neocalvinismo brasileiro, ele é muito ancorado na teologia. E aí, para não ser assim, muito negativo com esse movimento, eu vou usar aqui as palavras do Augusto Nicodemos. Talvez esteja apenas no início, né? Esse interesse pelo calvinismo, né? Por enquanto focado na soteriologia, mas ele vai avançar, ele vai também se desdobrar e se conectar com outras áreas da vida, tornando esse calvinismo uma verdadeira expressão do mandato cultural, que é um tema caro para a teologia reformada, quando a gente entende que toda a sociedade tem que ser trazida debaixo dos domínios de Cristo, né? Deixa eu ver aqui. Meu ex-aluno, grande abraço, Paulo Roberto. Reverendo, fale a respeito da importância do protestantismo no período da escravidão em nosso país. Paulo, você toca num assunto difícil, hein? A escravidão. Bem, você tem 2 comportamentos no período da escravidão. Primeiro, você tem um comportamento super elogiável do Dr. Cali, o fundador do trabalho congregacional. Dr. Cali proibia que membros da igreja fluminense fossem senhores de escravos. Você não podia se tornar membro da igreja
caso você fosse senhor de escravo. Ao fazer isso, o Dr. Cali estava sendo um homem extremamente corajoso, fazendo crítica social, inclusive. Porque em 1855, que é quando ele desembarca no Brasil, o Brasil ainda é um império escravocrata. O império deixou de existir em 89 e a abolição da escravatura aconteceu um ano antes, em 88. Então, 55 para 88, faltaria 33 anos ainda para a escravidão desaparecer oficialmente do nosso país. E o Cali está lá, proibindo que membros fossem membros da Fluminense caso mantivessem seus escravos como tais. Né? Tem uma história que eu acho deliciosa, quando o Cali chega no Brasil, 10 de maio, e depois ele sobe para Petrópolis, no mesmo ano, 55. No dia 19 de agosto, acontece a primeira aula de Dona Sara com 5 crianças, lecionando no livro do profeta Jonas. Essa data é considerada o início da escola dominical em português no Brasil. Né? Livros como esse aqui, que eu já compartilhei com vocês, do M. Leonardi, confirma isso. Às vezes os irmãos metodistas ficam disputando com a gente quem criou a primeira escola dominical. Né? Houve uma escola dominical que os metodistas de fato fundaram em 31, mas foi em inglês. Né? Em português foi a Dona Sara, até ser derrubada essa tese. Se não foi isso, que derrube-se a tese. Né? Pois bem, dia 19 de agosto de 55, 2 semanas depois, acontece uma outra aula que eu considero tão importante quanto essa, que foi uma aula de Dona Sara, aliás, de Dr. Cali, com homens brancos e negros, juntos, reunidos na mesma sala de aula. Cali se recusou a pregar o evangelho de forma segregada. Ele se recusou, ele pregou colocando homens brancos e negros juntos na mesma sala para ouvir o evangelho. Esse negócio de prego para branco, numa reunião para branco, e prego para negro numa outra, impossível na cabeça de Cali. Ele prega e prega para todo mundo. Né? Então, eis aqui um posicionamento. Há outros também. O Cali não foi o único. Né? Você tem outros protestantes fazendo aí críticas e fazendo trabalhos importantes no período da escravatura. Mas você também tem uma história complicada. Né? A primeira comunidade batista que desembarca no Brasil, que vem dos Estados Unidos, é uma comunidade que vem lá do sul dos Estados Unidos, e ela veio porque lá a guerra civil havia determinado, né, com o fim da guerra civil, havia se determinado o fim da escravatura. E um grupo batista, que não aceita o fim da escravatura, vem para o Brasil, se estabelece em 2 cidades, que hoje são conhecidas lá em São Paulo como Americana e Santa Bárbara do Oeste. E vão fundar uma igreja batista. Essa igreja batista, ela é uma igreja batista étnica. Ela é de brancos norte-americanos. O culto é em inglês, não tem negro. Né? E foi um grupo que não aceitava o fim da escravidão que veio para cá e se estabeleceu. Em 1881, 10 anos depois, na Bahia, em Salvador, um missionário, esse é um dos maiores plantadores de igreja que trabalhou no Brasil. Um missionário chamado William Booth Bagby, um missionário batista norte-americano. Esse missionário, William Booth Bagby, vai fundar a primeira igreja batista nacional. Nessa igreja, o público é misto. Tem americanos e tem brasileiros. Tem brancos e tem negros, né, juntos. É essa igreja que os batistas, durante muito tempo, consideraram a sua primeira igreja em solo brasileiro. Hoje, a Convenção Batista Brasileira já reconhece aquela lá de São Paulo como a primeira. Eles não tinham muito orgulho dessa comunidade, não, porque ela tinha traços complicados. Né? Então não tinha muito orgulho daquela comunidade. Orgulhavam-se da comunidade de Salvador, da Bahia, brasileira, evangelística, misturada, né? Mãe de muitas outras igrejas. Agora, a de Santa Bárbara do Oeste e de Americana tinha uma certa distância. Mais recentemente,
através do trabalho de uma pesquisadora, historiadora batista, lutou, batalhou e provou que a Igreja de São Paulo, perdão aqui a tosse aqui, é de fato a primeira igreja batista em solo brasileiro. Teve uma origem complicada, mas depois seguiu o seu trabalho aí dentro daquela comunidade. Jaqueline manda uma pergunta. No Ceará, aliás, não é pergunta, Jaqueline não faz pergunta, Jaqueline faz afirmação, né? No Ceará, a escravidão foi proibida 5 anos antes da Lei Áurea. Olha que coisa maravilhosa. Olha que informação fantástica que a Jaqueline faz. Leiam. Se você não tem ainda Jaqueline Souza na sua página do Facebook, gente, ó, vai lá, Jaqueline Souza, baixa, você vai ter ali textos, indicações de leituras e discussões muito interessantes. Aqui, assim como também do Thiago Rossi também. Procure esse rapaz no Face, vocês vão gostar da minha dica. Vou caminhar para o fim, gente, vou terminar, hein? Estou falando muito, a voz já está desaparecendo. Lembrei do Clube do Vasco da Gama e os jogadores negros. Sim, sim, exatamente. O Vasco ele tem uma história de crítica social importantíssima, né? Não é lá um grande time, não, um time fraquinho, sou mais o tricolor, flusão, né? Mas é inegável a história de crítica, de participação política do Vasco da Gama, né? Parabéns aos vascaínos. A quarentena imposta pelo Covid-19 influenciará o movimento desigrejado? Interessante pergunta. Bem, eu brinquei no início da live dizendo que os desigrejados devem estar contentes, estão em casa, né? Estão em casa, conforme eles apregoam, né? Conforme é a prédica deles, de que em casa basta, né? Não sei se vai afetar ou se não vai mudar nada a rotina, né? Eu acho que não muda muita coisa para eles não, porque eles já têm a prática da devoção e da espiritualidade dentro dos seus lares, né? Tiago Lino, muito bom ouvir, um grande abraço. Jaqueline, aprendo muito. É recíproco, minha querida. O Washington Daniel de Almeida, meu querido amigo. Eu acho que fez a pergunta, eu acho Daniel, né, sobre desigrejados, não vai influenciar não, Daniel. Vamos seguir o que já fazem, né? Até porque, como eu coloco no livro que eu escrevi, grande parte dos desigrejados praticam a espiritualidade, né? Se deveriam ou não deveriam fazer isso apenas em casa, a gente questiona, certo? A gente debate. Mas, tirando esse olhar crítico nosso, o fato é que grande parte deles oferece seus cultos, fazem a sua devoção. Então não vai mudar, já será tão somente a sequência daquilo que já é uma prática deles. Pastor Davidson, acho que pode influenciar as igrejas evangélicas para reforçarem o uso das ferramentas online. Pergunta impertinente. Sem dúvida. A quarentena, ela está levando pastores obrigatoriamente a se comunicar com o seu povo através de redes sociais dessas tecnologias. Isso vai favorecer imensamente a pastores que estão preparando os seus equipamentos, porque precisou fazer isso, do contrário, ficaria sem se comunicar com o seu povo, sem o rebanho, né? Porque grande parte das igrejas, as igrejas mais responsáveis, fecharam seus templos, né? Com todo respeito a quem decidiu manter o seu templo aberto. A orientação do Ministério da Saúde, para o bem de todos, é que os templos fechassem para evitar a aglomeração. As igrejas que fizeram isso, perdeu o contato de irmãos com irmãos e de irmãos com o seu pastor. Então, essa quarentena reforçou, exigiu que os pastores se comunicassem por meio das redes sociais. Compraram equipamentos e, por uma feliz coincidência, um microfone que eu comprei na Amazon acabou de chegar. Eu estava iniciando a live, minha esposa Sandra dizendo que acabou de ser entregue aqui pelo pessoal da Amazon, né, a transportadora, sei lá, para poder melhorar o mecanismo de comunicação. Eu sempre usei a rede social, né, para compartilhar algumas ideias, textos acadêmicos e tudo, mas mais o Facebook, né? O YouTube eu precisei revitalizar, eu tinha já um canal há algum tempo, não dava muita bola para o YouTube, e eu precisei, para poder colocar ali num formato mais adequado, os vídeos que eu tenho gravado para falar para o meu rebanho, o povo amado ali, querido, da Igreja Congregacional de Niterói. Roberval, estamos aqui, grande abraço, Roberval. Lucas Moreira,
essa quarentena pode fortalecer o movimento? Eu já respondi essa pergunta, né? Tá aí um pouquinho atrás do vídeo. Deixa eu ver, o Davi Pedro. Percebo também que a tendência em valorizar muito mais a igreja local. Ah, Davi Pedro. Sem dúvida, Davi, sem dúvida. Às vezes, por algumas razões, nós criticamos a igreja local, né, por causa de alguns problemas internos que há nas comunidades. Algumas crises que surgem, que é normal a qualquer ajuntamento. Né? E há, por causa disso, às vezes, uma certa rejeição da igreja local. Eu, para ser cristão, posso ser cristão em casa, com a minha família, não preciso da igreja. E numa hora como essa, como que a gente está sentindo falta? Eu gravei, por exemplo, um vídeo, que foi meu primeiro vídeo gravado para os irmãos da minha igreja, eu me emocionei 2 vezes. Esse vídeo, o povo da igreja tem, eu não coloquei ele aqui, porque ele é uma pastoral em que eu falo para os membros da minha igreja apenas, e eu me emocionei por 2 vezes. Com saudade, citei alguns irmãos, inclusive, ali, e não citei outros porque demandaria muito tempo. Então a saudade é muito grande. Então há irmãos que estão com muita saudade uns dos outros. E como que a gente vê como é bom a igreja, né? O ministério de louvor, ouvir a voz do seu pastor, aquele abraço querido do presbítero, aquela irmãzinha de oração. Igreja é uma coisa muito boa. Eu sou fã da igreja, amo a comunidade e estou sentindo muita falta, sim, dos meus irmãos e acho que vai contribuir para valorizar a igreja local, sim.